Então, a gente vai continuar falando dessa parte ética. E aí, a primeira coisa que sempre vem à cabeça, pode dar. Quer que eu fique com o celular? É que a gente não precisa dessa parte, né? Porque a gente é ético. Eu não vou fazer nada errado porque vocês estão falando tudo isso. Né? A gente sempre pensa isso. Eu jamais faria algo antiético, né? Mas vocês viram como as coisas acontecem assim, de forma quase que subliminar, né? Igual nos desenhos da Disney que tinha as mensagens subliminares. Então, algumas coisinhas acontecem ali no começo e quando a gente vê, vira uma bola de neve lá no final. E é muito bom a gente ter esses treinamentos e participar de cada vez mais pesquisas, porque a gente vai pegando essas coisas mais fáceis, né? Então, é uma forma de você evitar esses erros que vão gerando mais para frente. Pode mudar. E aí, aqui, a gente está tratando de uma coisa muito sensível. Por quê? A gente está tratando direto com o ser humano. A gente vai coletar dados desses seres humanos, né? Então, acho que vocês já ouviram falar que a ciência cidadã tem muito coletando foto de planta, foto de passarinho, né? Óbvio que temos que respeitar os animais, mas é diferente quando a gente senta na frente de uma pessoa e vai ouvir as perspectivas dela, a bagagem que ela tem de vida, o que ela acha, que ela não acha. Então, isso é muito sensível. Toda pessoa tem seus direitos, sua autonomia, que precisam ser respeitados. E eu sei que vocês respeitam as pessoas, mas são coisas que a gente vai olhar agora mais para dentro, uma coisa mais viagem mesmo, filosofia. Pode passar, Lu. E aí, a Cá já começou, né, a falar com vocês o que é ética, mostrou essa frase também, que é muito tradicional, né, do que é a ética nos livros. Mas, na prática, quando a gente traz para a ciência, a ética, ela é o equilíbrio entre o bem e a busca pela verdade. Então, na ciência, vocês falaram, a gente está buscando conhecimento, construindo conhecimento, mas até onde vai nosso limite? Será que eu posso ultrapassar alguns limites para conseguir isso em nome da verdade? E a gente sabe que na história, pode passar, Lu, isso já aconteceu. Talvez muitos de vocês saibam algumas histórias, né? Mas lá em 1932 até 72, a gente teve esse estudo muito famoso com homens negros que tinham sífilis. A gente já sabia a cura da sífilis, mas os cientistas precisavam investigar como a sífilis acontecia. E aí, eles permitiram que esses homens continuassem com a sífilis, mesmo sabendo da cura, para ver o que ia acontecer. Então, até onde vai esse limite, né? A gente descobriu um monte de coisa na ciência. Mas e essas pessoas que estavam envolvidas? Né? Os experimentos nazistas também muito famosos. Os prisioneiros de guerra usados como cobaias. Então, em nome da ciência, a gente colocou uma população super vulnerável, mais vulnerável ainda. Né? Mas, poxa, a gente descobriu muitas coisas. Esse caso da Henrietta Lacks, as células dela, ela tinha um câncer de colo de útero. As células dela foram coletadas sem o consentimento dela e estudadas para saber o que ia acontecer. E é muito famosa as células dela, né? E é por causa dela. E aqui mais um exemplo, né? Mas, gente, eu fui procurar exemplos e tem muitos, muitos, muitos. E aí são só alguns exemplos para mostrar para a gente que isso já acontece. Né, já aconteceu e ainda pode acontecer, talvez não evidente assim, porque agora a gente já passou por isso, se Deus quiser, né? A gente aprende com os erros. Pode passar, Lu. Mas também a gente tem lá na mídia, quem gosta de Grey's Anatomy, é muito legal, né? Na mídia, alguns exemplos dessa fraude que a Tá falou e de coisas que podem acontecer. Por quê? Porque nós somos humanos. E aí, às vezes, mexe com o nosso emocional, às vezes a gente está querendo acertar e a gente acaba, né, complicando ali as coisas. Então, um exemplo é nesse episódio, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, mas a Grey, que é a médica, estava participando de um estudo clínico como pesquisadora de Alzheimer. E um estudo clínico, como que é? Eles tinham uma droga e um placebo. E aí as pessoas que estavam participando daquele estudo eram randomizadas, ou seja, sorteado de forma aleatória para um dos grupos, ou para receber o placebo, ou para receber a droga que tinha algum efeito. E ela tinha uma pessoa que ela amava muito, que foi participar do estudo e comentou: nossa, eu estou sofrendo muito, e ela viveu com essa pessoa o Alzheimer. O que ela fez? Ela entrou lá na sala onde estavam os envelopes randomizados aleatório, vocês vão ver.
pegou, viu qual era, para dar a droga para essa pessoa que ela amava muito. Manipulou o resultado, exatamente. Esse estudo era para saber se a droga funcionava, ou seja, a gente nem sabia, mas ela acreditava tanto no estudo, né? Ela já falava, não, funciona, legal, e manipulou, né? E trocou tudo isso. O que fez as pessoas perderem o dinheiro do estudo, o estudo foi cancelado. Deixa eu ver se já está na parte bem pouquinho, que a gente vai ver. Ela vem do envelope, tá vendo? Hoje em dia a gente tem mecanismos para evitar de ver essa transparência nos envelopes. Mas ela vem do qual que tinha droga. Acabou com a pesquisa do cara. Acabou com a pesquisa. E tem uma outra cena que ele confronta ela e ela fala assim, meu filho, eu faria de novo, porque é para uma pessoa que eu amo. Então, talvez vocês vão entrevistar pessoas que vocês amam e a pessoa vai estar respondendo e falar assim, duvido que você ia responder isso. Não era essa resposta que você ia colocar, né? Algo assim. Fala a verdade. Eu sei, eu te conheço. Um outro exemplo, não sei se vocês já viram esse episódio do Black Mirror. Ai, gente, mete muito com a cabeça esse seriado. Mas é um dispositivo que era colocado nas crianças, em que os pais monitoravam tudo que a criança via. E aí, se ela via alguma coisa que assustava, tipo o cachorro latiu na rua e ela assustou, a mãe bloqueava esse cachorro. Então a criança conseguia passar e o cachorro não latia, ela não via, enfim. Mas aí a menina cresceu e ela não conseguia ver sangue, tá vendo? Ela se fura, sempre fala, o que está acontecendo? E aí começam os conflitos da autonomia dessa pessoa e a mãe dominando ali, né? Então, olha quanta coisa, né? Pode causar uma fraude ou um erro sistemático que vai sendo levado, assim, sempre sem querer, sempre com a melhor das intenções, né? Pode passar, Lu, por favor. E aí, por isso que a gente precisa de regulamentações e leis, porque não pode ser subjetivo, né? A gente precisa ter algumas leis que nos falam, olha, a gente vai fazer assim, desse jeito, protocolado assim. E as principais, não é lei, regulamentações que regem essas coisas da ética na pesquisa, são essas 466 e 510, só para vocês saberem, tá bom? E aí, recentemente, a gente teve uma lei que é maior do que as resoluções, mas é uma lei que criou um novo Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Mas, resumindo, como que funciona tudo isso, né, da ética em pesquisa? Que ainda não está funcionando. Que ainda não está funcionando. Eu sou aluna da Michela, tenho que pelo menos... E tá gravando. Vamos lá. E como funciona, né, normalmente? Pode passar, Lu. Toda pesquisa com seres humanos precisa passar por um comitê de ética. E a função desse comitê de ética é assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes. E como que funciona esse comitê de ética? Então, é um colegiado, é um grupo de pessoas diversas, a gente tem uma equipe interdisciplinar, tem membros da sociedade, tem membros dos pesquisadores, tem as pessoas ali todas, que vão ver os projetos de pesquisa. Então, a pesquisa não começou ainda, vão ver o projeto e falar, nossa, esse daqui não põe em risco os participantes, esse põe em risco os participantes, vamos perguntar mais para o pesquisador o que ele está querendo fazer, como a gente vai poder ajudar. Então, esse é o objetivo do CEP, analisar, revisar, ver o que esse pesquisador está querendo fazer e ver se aprova ou não. E a gente tem diversos CEPs, tá? Eu não sei se é cada instituição de pesquisa, mas a gente tem muitos centros, e dependendo do centro que você está, você submete para um CEP. Aqui na FOSP a gente tem um. E a pesquisa que vocês estão participando, tudo, vocês assinaram um termo de consentimento, não leram alguma coisa. Tudo isso passou por esse CEP. Muito tempo atrás. Lu, pode passar. E aí, então, nos centros de pesquisa, antes de recrutar qualquer participante, antes do primeiro, precisa ter essa aprovação do CEP. Aí os pesquisadores mandam o projeto e começa uma comunicação. O CEP vai falando, essa parte está boa, essa daqui a gente não entendeu, o que você vai querer fazer? E as coisas que eles mais avaliam aqui, alguns tópicos assim, gerais, se tem um consentimento livre esclarecimento, ou seja, precisa ter um termo, já que você vai lidar com pessoas, que você vai informar
o que vai acontecer, quais são os riscos, os benefícios, e tem que estar bem redigido. Eles vão avaliar os riscos e benefícios dessa pesquisa, a privacidade e o sigilo, todos esses aspectos eles vão lá avaliar para ver se aprovam ou não. Pode passar, Lu, por favor. E vocês são fundamentais. Olha, Thaís, a gente fez igual. Porque são vocês que vão abordar, convidar, informar, esclarecer. Vocês viram que responsabilidade? É. Mas vocês estão mais que preparados, né? Vocês estão aqui sempre capacitados. O mais importante vocês já têm, que é a vontade, né? E ver vocês falando da ciência, o que fizeram vocês participarem para cá, deu para perceber isso. E vocês que vão orientar e devolver para a sociedade isso. Então, por isso que vocês estão aqui ouvindo tanto de ética, dessas coisas aí filosóficas. Pode passar, Lu. Porque, por exemplo, né, o que vocês acham, além desse exemplo aqui, que poderia ser uma coisa que traria algum erro na pesquisa? Vocês já sabem o que vocês vão fazer, qual é a ação de vocês? Né, eu pus aqui um exemplo, coletar o dado sem explicar direito o projeto, né? Fala, mãe, você é minha mãe é minha mãe, então a mãe responde a esse formulário, por favor. Aí tem aquele termo de consentimento, fala, não, depois eu te explico, você responde. Será que ela está respondendo de forma voluntária? Tudo bem que essa mãe, ela vai responder. Mas, né, a gente tem que garantir essa autonomia do participante. Consentimento mal dado não é consentimento. Tá bom? Pode ir, Lu. Boa. E esse termo de consentimento? A gente vai ter uma atividade depois específica para vocês verem esses tópicos. Mas o que eles têm que ter? Tudo isso. Então, é um textão que vocês vão ver na estrutura dele todas essas informações. Precisa ter todas essas informações. Tá bom? Pode passar, Lu. E uma coisa muito importante, né? O nome, termo de consentimento livre esclarecido. O que é isso? O termo precisa ser de fácil entendimento para esse público-alvo que vocês estão falando. Então, assim, quando a gente vai fazer pesquisa com criança, o nome é termo de assentimento, só um detalhe, mas às vezes a gente coloca vídeos, às vezes a gente coloca desenhos, né? Então, como o nosso público-alvo são adultos, são pessoas acima de 18 anos, tem um texto lá, mas ele foi redigido pensando em evitar jargões, evitar palavras difíceis. Tá bom? Pode ir. E ele precisa ser informado ao participante, né? Não é necessariamente só entregar, mas ele precisa ler, precisa ver se ele tem alguma dúvida, precisa garantir que a pessoa entendeu, que ele está preparado para responder, que ele sabe o que aquilo vai trazer para ele. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês já sabiam tudo isso? Eu tenho. Pode passar, Lu. Ah, obrigada. E garantir a participação voluntária da sua mãe, por exemplo. Coitada das mães, né? Pode ir, Lu. Ah, isso também é muito importante. É uma coisa que a gente sempre fica com dor no coração, né? Foi tão difícil conseguir um participante, do nada ele desistiu. Mas eles têm esse direito, eles podem tirar esse consentimento deles a qualquer momento e eles não precisam justificar. E deixe claro isso, né? Você quer participar? Olha, a qualquer momento você pode tirar o seu consentimento, a gente não vai considerar suas respostas, se você não quiser. Ele não precisa dar um motivo. Pode passar, Lu. E tudo isso é por respeito à dignidade, segurança e bem-estar de todos os participantes. Tá bom? Pode passar. Nós, como pesquisadores, agora já somos todos, temos esse dever de estabelecer uma relação de confiança, de transparência. Não estou abusando de você, não estou só coletando seu dado, não estou só querendo saber. Né? Não estou te usando, você não é minha cobaia. Né? A gente ainda vai falar disso, eu acho. Mas você não é minha cobaia de estudos, né? A gente está junto aqui construindo. E é importante fazer com que ele tenha que ter uma parceria para promover o bem de todos, né? Não o que a gente está usando, não pode deixar isso, parecer que seja isso. Né? Se a pessoa não desistir, achar que é um benefício só para mim, só não. É uma coisa mais para abranger todo mundo, um coletivo muito maior. Né? Trazer de volta para a sociedade. E como que a gente consegue isso? Porque relacionamento, né? Não só uma entrevista, mas talvez conversar, pessoas que a gente tem intimidade. Muito bem. Pode passar, Lu. Acho que é... E é isso, gente. Mas eu sei que vocês são éticos.